Vamos aqui com um pouquinho mais de calma, não vou falar tão gritando como normalmente eu falo, né, gente? Desculpa aí, mas a gente vai passando aqui a nossa aula de empreendedorismo para que a gente fale sobre um assunto tão interessante e que com certeza é a curiosidade de muitas pessoas, né? Quando a gente fala a respeito de startups. Como ganhar dinheiro com uma startup? A gente tem visto aí várias empresas que estão se destacando, que têm crescido, né? Várias empresas brasileiras, né? Startups que estão ultrapassando aí o valor de US$ 1 bilhão, né? Como a gente já falou, as famosas unicórnios, né? Que têm crescido aí bastante. Então, como é que essas empresas conseguem ganhar dinheiro? E aqui eu trago um exemplo para vocês, para falar a respeito de uma empresa, né? Que muitos de vocês sempre brincam, né, comigo, eu trago o exemplo dela, porque ela é hoje, né, uma das startups brasileiras de maior sucesso que nós temos, que é a Nubank. E aqui, gente, essa notícia é do ano passado. Olha só aqui comigo. Porque o Nubank, da Money Times, né, que fala muito a respeito do mercado de ações, ainda dá prejuízo, entenda. Aí aqui, né, uma nota, né, de 2022 falando, a fintech, né, a Nubank, enquanto uma empresa de tecnologia, uma startup dentro da área financeira, divulgou seu primeiro balanço pós-IPO, que é a oferta pública inicial de ações que ela acabou fazendo, né? Os resultados referentes ao quarto trimestre de 2021 mostram um prejuízo de 66,2 milhões de dólares, viu, gente? No mesmo período em 2020, o banco havia reportado um montante negativo de 107,1 milhões, dentro do volume, né, de clientes que o Nubank tem. Agora, prestem atenção nessa notícia de agora, né, de 2023. Nubank tem maior lucro da história, a 141,8 milhões de dólares também, né? O Nubank atingiu lucro líquido de 141,8 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023, revertendo o prejuízo de 45 milhões de dólares reportado no mesmo período em 2022. Mostra o relatório divulgado pela companhia nesta segunda-feira, né, dia 15, em reais. A empresa lucrou 736,1 milhões, o maior número, né, de toda a história do Nubank, né, que ele tem apresentado. O número superou as expectativas de analistas do mercado. O BTG Pactual, por exemplo, ele calculava um lucro líquido para o Nubank de 74 milhões de dólares. E ele acabou tendo o quê? Praticamente o dobro, né? Quase que o dobro aqui, de 141,8. Então, a Linda já está falando assim, mas está ruim. Sim, mas tem a nota aí para vocês lerem depois, vale muito a pena vocês lerem. Sempre as notícias que a gente traz, ela tem aí para vocês lerem depois. É só mais para a gente poder ter um norte aqui, né, da notícia que saiu, que vai ser uma das coisas que vai nortear a nossa aula hoje, porque vamos falar sobre fontes de receitas, sobre os principais recursos dentro de uma empresa e sobre as atividades chaves. E nisso a gente vai trazer vários exemplos de outras startups, e se vocês quiserem trazer exemplos, né, de startups que vocês já têm observado, já têm ficado de olho, né, desde que a gente iniciou as nossas aulas, podem ficar à vontade para trazer. E depois de falar aqui dos nossos temas para a aula de hoje, eu trago esse pensamento aqui interessante, que tem tudo a ver quando nós falamos a respeito de lucro dentro das startups. Não é sobre vencer, é sobre nunca desistir. E esse pensamento aqui, né, é de uma grande artista da cultura pop, que, embora eu não acompanhe tão exatamente, não sou fã, confesso para vocês, mas eu admiro a construção da carreira dela, né? Ela, enquanto empreendedora da carreira dela, né? A Lady Gaga. E eu achei muito interessante que ela falou isso aqui quando ela foi lá para receber a premiação do Oscar, né? Da música do Nasce uma Estrela, né? Que ela compôs, que ela desenvolveu. E eu achei, assim, fantástico e tem tudo a ver quando a gente fala a respeito de startups, e é claro, sobre a própria construção da nossa carreira, né, enquanto intraempreendedores, empreendedores de nós mesmos. Não é sobre vencer, é sobre nunca desistir. Por quê? Uma vez que a gente não desiste, ao mesmo tempo em que a gente muda a estratégia para poder alcançar os nossos resultados,
pivota, né? Como a gente já aprendeu esse termo dentro de startups, dentro de empreendedorismo, a gente tem condições sim de poder alcançar o sucesso. Mas antes da gente continuar, eu queria trazer só aqui alguns boa noites, né? Como sempre, eu trago o primeiro boa noite da noite, o Edson Silveira, né? Que deu boa noite aqui para a gente mais cedo, a Alissa, o Pedro, o Delmar, o Pedro Rogério, o Valni, o Ednilson lá de Barra da Estiva, né? Da Bahia, o Fábio, o Valmor, lá de Massaranduba, Santa Catarina, o Delmar do Rio de Janeiro, deixa eu ver quem mais, o Hudson, e vou ler agora os últimos, né, que mandaram aqui, o Valério de Garopaba, Santa Catarina, Arley Lima também mandou boa noite aqui para a gente, todos vocês que estão aí, certo? Então, falando sobre essa perspectiva do empreendedorismo relacionado ao que a gente ter essa capacidade de se reinventar, da gente poder não desistir, persistir, mas mudando a nossa estratégia em busca de melhores resultados. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Boa noite, o Victor, a Dilza, o Victor que está lá de Caldas Novas, né, Goiás, terra boa, gosto mais aí. O Rafael lá de Itati e o Sul. Ai, meu Deus, eu vou pesquisar depois onde que tá. Confesso que não, não vi ainda no mapa, mas vou pesquisar agora. O Jean, que sempre está aqui com a gente, marcando presença em todas as aulas, né, desde a nossa primeira aula. A Joyce também, o Anderson Roberto, lá de Junqueirópolis, São Paulo, né, já mais pertinho daqui. Flávio, eu sou doida para conhecer Gramado, só que ainda não deu certo. Nossa. O Gilson falando, professora, continua gripada. Não, gente, eu estava bem. Só que aí eu peguei um vento bem frio agora à noite. Aí a garganta tá um pouquinho ruim, mas não tô gripada, não, graças a Deus. Já vou voltar à medicação, para nem chegar a ficar gripada. Eliege, que está em Congonhas, Minas Gerais, né? A Fabiola também sempre aqui com a gente, né, de Taubaté, lá de São Paulo. E todos vocês que estão chegando, fiquem à vontade para a gente aprender um pouco mais sobre o nosso Canva, o nosso modelo de negócios, né? Já falamos sobre proposta de valor, sobre segmento de clientes, né? Temos aí algumas dúvidas de segmento de cliente e proposta de valor bem interessantes que a gente vai estar respondendo melhor para vocês depois, sobre relacionamento com clientes, sobre canais, né? E hoje a gente vai focar mais a respeito das fontes de receitas, das atividades principais e esses recursos, né, que nós vamos compreender mais sobre os impactos dele, né? Aqui, quais são os que nós já falamos, né? E o que nós vamos complementar hoje. Fluxos de receita, que é a mesma coisa que fonte de receita, recursos chaves e processos chaves, né? Que são os recursos chaves que a gente vai ter. E aqui eu trago um dado interessante para vocês pensarem a respeito de toda a sobrevivência, né, das empresas que nós temos. Olha só esse dado aqui, gente. Menos de 40% das empresas nascidas no Brasil sobrevivem após 5 anos, né? E esses dados aqui foi o mais atualizado que eu acabei trazendo aqui da Folha de São Paulo, mas essa pesquisa ela é realizada pelo Sebrae há muitos anos. E é interessante a gente observar como essa taxa de mortalidade, né, que a gente fala das empresas, entre 2 e 5 anos, ela ainda está muito elevada, principalmente depois de todo esse turbilhão, né, de mudanças e transformações que a gente passou por conta da pandemia. Diego Queiroz ele traz um pensamento bem interessante. Não se trata de bater forte, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Rock Balboa, gosto demais, viu, gente? Vixe, amo de paixão. Amava assistir os filmes do Rock com meu pai. Muito bom. E é interessante, né? Quando ele tá lá naquela música bonitinha, subindo as escadas, toda aquela cena épica, né, do cinema, onde ele tem todo esse processo, né, de superação. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar dentro do contexto das empresas, das startups que nós temos, né? Quando falamos a respeito das fontes de receita, gente, vamos fazer um paralelo, um comparativo aqui. Imagine, se o cliente, ele equivale, fazendo um paralelo com a anatomia, olha só as comparações, né? Se o cliente, ele é o coração de um modelo de negócios, o coração é o quê? O órgão ali mais importante que nós temos, que vai bombear sangue para chegar no cérebro, para mandar os comandos, né?
a gente tem o elemento fonte de receitas como se fosse uma rede de artérias. A gente sabe que o sangue, ele precisa circular no nosso corpo e ele só circula porque o coração está batendo. E ele vai circular em todo o corpo, por quê? Porque ele tem uma rede de artérias, de veias, né? Que vai fazer com que tudo isso chegue, todo esse sangue, né? A gente consegue chegar ali e fazer toda essa. Manter a vida, né? Então, pensem nessas fontes de receitas como se fossem as artérias, que vai levar vida para todo o funcionamento da empresa. Então, seria essa a importância das fontes de receitas. Por quê, professora? Se eu não tenho ali muito bem estabelecido quais são as minhas fontes de receitas, de onde que eu vou buscar dinheiro para poder reinvestir na minha empresa, eu não tenho condições de sustentar aquele negócio. Ele não é sustentável, lembra? Sustentável não apenas do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista econômico, de crescer, de ter condições de crescer, certo? Deixa eu ver aqui, o pessoal chegando aí, dando boa noite mesmo. Eu já ia falar isso, o nome dele, Rock, isso mesmo. Eu gosto muito. Não assisti o Creed 3, né? O 2 e o 3 ainda, mas o 1 eu confesso que eu gostei. Só achei ruim porque o último não teve, né? O Stallone. Eu sou fã do Stallone, viu, gente? Tipos diferentes de fontes de receitas, né? Primeiro, transações aí de renda vinda de pagamentos únicos, que nós temos aqui alguns exemplos, renda recorrente, vinda do pagamento constante, tendo ali os clientes contínuos. E nós temos aqui alguns erros quanto às fontes de receita. Mais para frente, a gente vai detalhar empresas que já fazem isso, né? Esse tipo de transação, que pode ser vinda de pagamento único, onde você, por exemplo, compra um produto digital, um curso, que você vai fazer para melhorar aí o uso, para você aprender a utilizar a inteligência artificial de uma forma mais eficiente dentro da sua área de atuação. Então, você vai pagar por aquele curso e você vai ter ali um pagamento único que gerou para aquela pessoa que fez o curso. Renda recorrente, como a assinatura da Netflix. Ou você tem ali uma assinatura de uma determinada plataforma de cursos, né, que você pode pagar, e você tem ali vários cursos onde você faz, certo? Então, é importante a gente passar a entender como que vai ser essa forma de ganhar dinheiro dessas startups. Depois a gente vai abrir um pouco mais de outras formas, né, que a gente tem aí de poder destrinchar quais outros formatos de receita que as startups têm. Alguns erros que a gente pode pensar quanto à questão das fontes de receita. Primeiro, não é apenas preço. Esse preço ele tem que ser algo que viabilize o negócio, que proporcione o quê? Que é essa startup, lembra que uma das principais características da startup é que ela é escalável, então ela precisa ser escalável, ela tem que ter essa capacidade, né, de proporcionar que a empresa ela vá escalar, ela vá ganhar aí ao longo do tempo. Preço não é apenas com base no custo, não é apenas, o meu serviço tem um custo de X, então eu quero um lucro de tanto por cento em cima desse X, mas sim relacionado ao problema que você resolve. Qual que é o problema que você resolve? Como que você vai conseguir aí, trazer o exemplo da Uber, né? Cobrar X% das viagens, né, que são feitas ali dentro da plataforma. Então, não é apenas preço com base no custo, mas sim o lucro, mas a capacidade de reinvestir. A startup ela precisa ter ali dentro dos seus custos esse valor para que ela possa reinvestir. Porque, afinal de contas, ela lida com inovação, ela está trabalhando ali com serviços onde ela tem que ter essa capacidade de se reinventar, de oferecer sempre o quê? A solução para o problema daquele cliente. Então, ela tem ali toda aquela equipe que é responsável por entregar o serviço ou produto, mas também ela precisa ter uma equipe para pensar em novas soluções para aquele problema do cliente, para que ela não venha a ser engolida aí por outras startups que já estão aí pensando em novas soluções, porque afinal de contas, né, nós já falamos sobre grandes empresas que foram engolidas por concorrentes que começaram pequenas. A própria Netflix é um exemplo disso, né, que acabou com a Blockbuster, né,
que era aí um grande renome, inclusive a Netflix, desenvolveu a ideia da entrega de filmes, né, pensando em vender essa ideia para blockbuster. E depois, o que aconteceu? A Netflix revolucionou todo o mercado do entretenimento através da oferta de streaming. Então, algo que a própria Blockbuster não poderia ter sido ela, né? Aquela música Por que não eu? Quem aí conhece a música, né? Que fala, a letra dela fala sobre isso, né? Por que não eu que fui ali o escolhido, né? Então, para que a empresa não entre nessa síndrome do por que não eu, né? Que tenha sido a pessoa desenvolver, a empresa desenvolver essa solução. Menores preços, a questão da diferenciação, o preço como uma estratégia. A gente vai ter, sim, essa capacidade da empresa trabalhar de forma estratégica com esse preço, de ter aí, uma vez que ela vai ser escalável, ela precisa pensar nesse formato de oferecer estratégias para cada um dos seus clientes, para os seus segmentos de clientes. E aqui, quando a gente fala a respeito dos tipos de receitas, vou começar trazendo aqui para vocês, eu vou colocar qual é o tipo da receita e algumas empresas, né, que fazem dessa forma, e se vocês tiverem outras empresas, por exemplo, que startups, que você pode classificar aqui como venda, mandem aí. Aí vocês podem colocar empresa X, venda, empresa Y, recorrência, assinatura. Então, vai ficar bem bacana, né, se vocês contribuírem aí com a participação de vocês. Então, eu começo aqui falando a respeito de startups, né, da Imaginário. Eu acho lindo, eu sou encantada, né, com todo o desenvolvimento, a proposta, né, a capacidade inovadora que a Imaginário tem de trazer produtos, né, e eu achei interessante trazer essa startup de produtos, né, que já tem ali um mercado consolidado, mas que ela tem ali a sua capacidade de escala e sempre busca novos designs, novos desenvolvedores de produtos para ter sempre produtos inovadores, criativos, algo que, puxa vida, que incrível ver esse produto aqui, como que ele é diferente, como que ele é ali arrojado, né? Então, a proposta da Imaginário é essa. E o quê? Ela tem essa capacidade de trazer, conquistar sua receita através da venda. Deixa eu ver alguns comentários aqui a respeito, né, do que a gente está tratando aqui sobre as nossas fontes de receita. Fábio fala o seguinte: eu sou microempreendedor, que legal, e presto serviço de mão de obra. Logo presto serviço e recebo ao término, né, do serviço e pronto, bem simples. Mas nem todo segmento é assim. Estou aprendendo bastante. Que ótimo, Fábio. Então, como que você pode já pensar no que você oferece aí de repente oferecer outros serviços que vai estar aí com valor agregado para o que você já oferece, né? Então, aqui a gente pode classificar como venda. É um exemplo vivo aqui, né, que o Fábio trouxe a respeito da venda. Muito obrigada. O Robson Peixoto fala o seguinte: Netflix não está mais com essa bola toda, professora. Agora não pode mais compartilhar a senha. É verdade, né? Vocês viram a prova? Achei legal isso aqui que o Robson falou, né? Porque a Amazon Prime, né, fez uma ação, né? Que antes a Netflix, não sei se vocês viram essa ação aí, que a Netflix ela falava compartilhe a senha com o seu amor. E aí ela falava, né? Quem ama, compartilha a senha e tal. E aí a Amazon veio e jogou. Acabou o amor, que não é mais para compartilhar a senha, né? Mas toda empresa, quando ela fica muito grande em um determinado setor, ela tende a tomar algumas decisões, porque ela tem essa autonomia, ela tem ali um tamanho significativo. E é o que a Netflix está fazendo agora. Mas não tem como a gente não observar toda a revolução que ela provocou no mercado do entretenimento como um todo, uma vez que ela passou a ofertar o streaming, porque foi algo que se desdobrou em vários outros serviços no estilo do streaming, né, de assinaturas. A gente passou a ter, com a Netflix, né, o streaming de séries, né, de filmes, e tudo isso hoje a gente tem até streaming, vamos assim colocar, né, onde você paga pela assinatura de uma determinada plataforma de cursos, por exemplo. E aí você tem ali vários cursos. Eu tenho assinatura do Kindle Ilimitado, né, que eu tenho ali, através de um valor que eu pago mensal, eu tenho acesso a vários livros, e eu posso pegar até
5 ou 8 livros emprestados ao mesmo tempo e fazer a leitura daqueles livros. Então, é um streaming de livros, né? Então, olha o quanto esse conceito que a Netflix acabou desenvolvendo dentro da área do entretenimento com filmes e séries, né? Isso acabou se expandindo, se desdobrando em vários outros setores e que vale muito a pena, né? Sobre venda, o Harley fala que Mercado Livre, isso mesmo. O Adriano fala sobre o YouTube Premium quanto assinatura, né? Deixa eu trazer aqui. E é isso mesmo. O Xtreme 007BR fala o seguinte: Netflix ficou tipo um Spotify da vida, né? Na verdade, o Spotify veio da ideia, né, da proposta. E ele fala que Netflix não faz falta, não usa, beleza. E é justamente a isso que está relacionada à criação das startups, né? Que é atender a sua necessidade. Se ela não atende a sua necessidade, não faz sentido ter assinatura, né, desse determinado serviço, certo? Aluguel. Quando a gente fala a respeito de aluguel, de você pagar por uma determinada plataforma, por você pagar ali por um determinado serviço. E aqui a gente tem o exemplo do Quinto Andar, que entrou em uma área, né, que antigamente poderia parecer inimaginável, né? Toda a burocracia que você tem para poder alugar uma residência, um espaço comercial. E a Quinto Andar, enquanto startup, né, dentro dessa área, ela veio aí se posicionar de uma forma muito estratégica para conseguir muitos clientes e tem revolucionado aí esse setor de aluguéis de casas, né? A assinatura, não teria como deixar de fora, né? A Netflix, clássico, né? Quando a gente fala a respeito de streaming. E aí eu trouxe aqui a respeito de jogos também, né? O exemplo, né, do Just Dance, né, ilimitado. E aí criou-se esse conceito de ilimitado, onde você tem ali uma determinada assinatura que pode ser recorrente ou que você pode comprar ali por mês, onde você vai utilizar ali aqueles determinados serviços. O Rodrigo Castro fala o seguinte: antes da pandemia, eu tinha uma assistência técnica. Aí veio a pandemia e, como eu estava começando, os valores foram lá para as alturas e não consegui manter e tive que fechar. Um exemplo aqui, né, do que a gente fala a respeito da mortalidade, né, das empresas. Mas tomara que tenha, de alguma forma, né, você, de repente, reestruturar e conseguir entregar esse serviço novamente. Talvez eu possa estar falando alguma bobagem, peço perdão, mas o desejo que a gente tem é que você continue, você, não, e todos, né, que estão aqui, tenham aí o seu próprio empreendimento. Publicidade. Quem aí ganha muito com publicidade, hoje um dos maiores mercados, né, que a gente tem dentro da internet, da web, né, é o próprio Google. Porque ele ganha. Como que o Google ganha dinheiro? Eu lembro uma vez, né, um aluno perguntando, né, logo no início, né, de como o Google tinha ali os anúncios, aí perguntava, como que o Google ganha dinheiro? Com publicidade. Ele vende para as empresas, né, aquele posicionamento patrocinado. E a chance de você ter um sucesso ali, de você reverter em uma venda, é muito maior, porque você está ali diretamente com as pessoas que estão interessadas naquele teu produto, que acabou o serviço, né? Que a pessoa acabou de pesquisar. E é por isso que fica aparecendo aquele monte de anúncio lá para gente. Outra forma de se conseguir receita, né? Ter uma fonte de receita dentro do contexto das startups, através de licença. E aqui eu trouxe, né, algumas das empresas, né, como antivírus, a própria Microsoft, né, a Intel e tantas outras empresas que com certeza vocês aí já utilizaram ou utilizam aí no serviço de vocês no dia a dia. E se vocês tiverem, né, outros exemplos de licença, né, de outros aplicativos ou plataformas que vocês utilizam pagando a licença, mandem aí para a gente poder saber também, certo? Temos também, como fonte de receita, aqueles intermediários. O que vai ser esse intermediário, professor? Eu trouxe o exemplo da Aluga Logo. Dentro da área, né, da engenharia, eu acho interessante trazer esse exemplo dela, porque ela faz uma ponte entre empresas que estão com equipamentos fora de uso, que não estão utilizando naquele momento, e faz essa ponte para poder passar aí para outras empresas alugarem. Então, ela tem essa proposta, né? Professora, mas ela não estaria ali classificada como aluguel? Nesse caso da Aluga Logo, não. Por quê? Ela faz a ponte, ela é a empresa intermediária
entre quem tem um equipamento, por exemplo, eu tenho uma máquina, uma escavadora ali, que eu não estou usando. Ela é minha, ela é muito útil para a minha empresa, mas naquele momento eu não estou utilizando. E aí eu tenho alguém que está precisando de uma escavadora, ou de uma britadeira, ou de andaimes, né, para poder utilizar ali na construção. Então, a Aluga-Logo ela vai fazer esse serviço, né, de intermediário entre uma empresa e outra, certo? Que precisa ali. Temos também a taxa de uso. Professor, o que é a taxa de uso? Eu achei interessante trazer aqui essa empresa, a Prova Digital, que ela tem ali como função melhorar, trazer uma otimização ali para as empresas que precisam ali de uma série de licenças, que precisam ter algumas, saber quais são as taxas que ela vai precisar pagar, saber qual a documentação. Então, através desse pagamento, né, da taxa de uso, essa startup ela tem conseguido diminuir a burocracia para essas empresas de construção, e tem sido algo assim muito interessante. Deixa eu ver aqui o Extreme falando, eu uso esse antivírus aqui também, gente. Eu acho meio complicado de falar o nome dele, mas esse aqui é o do carro. Eu falo que é o carro, é o do carro. Eu também uso, tanto no computador quanto no celular, já tem muitos anos. Deixa eu ver aqui mais. Marco Nicola falando nós, eu não entendi. O Fábio falando do Autodesk, o André também falando do Autodesk, licença vitalícia de 10K. Então, tem aí vários outros, né, de licença que a gente pode estar mencionando aqui. E tem também uma outra forma, né, de uma startup estar ganhando dinheiro, que é com comissão. E eu achei interessante trazer essa startup aqui, a Archi, né, ou Arqui, dependendo da pronúncia, né, que você preferir. A proposta dessa startup aqui é que as pessoas possam desenvolver projetos de design, por exemplo, eu vou mudar aqui o meu escritório, né? Ou senão eu vou mudar o quarto da minha filha, que eu preciso ter, vai nascer a bebê, e aí eu preciso adaptar para ter ali a cama da minha filha, né, que já tem 9 anos, e da bebê que vai nascer. Então, eu quero contratar um serviço com uma design de interior. Então, eu vou aqui nessa plataforma e faço essa encomenda. E mando foto, mando todas as dimensões, filmo, gravo, mando todas as informações que esse design de interior vai precisar, e ele acaba desenvolvendo um projeto. Uma vez que existe a aprovação desse projeto, existe um pagamento de comissão para que essa plataforma, né, a Archi, ela faça aí esse processo de ligar o design de interior, o arquiteto, para estar desenvolvendo um projeto para esse usuário final, certo? Deixa eu ver aqui, o que mais que nós temos? Fechamos aqui essas formas, né, de fontes de receita, que falamos desde a mais conhecida, venda, né, até a comissão, até a intermediação, licença e assinatura e publicidade que nós temos aí como fonte de receita. Mas para que tudo isso possa funcionar, eu preciso compreender quais são as atividades chaves que eu tenho ali dentro da minha startup. E o que são essas atividades chaves, professora? Elas são as ações mais importantes que eu vou ter ali numa empresa para que ela consiga operar com sucesso. Essas atividades-chave, elas precisam ter uma melhoria contínua, para que a empresa ela consiga aprimorar a sua entrega, né, desse serviço ou desse produto. E o que vai ser essas atividades chaves? Ela precisa ter essa melhoria contínua. Ela vai ser o conjunto de atividades principais. Que atividades chaves nossa proposta de valor requer? Quais são as atividades principais para uma proposta de valor? E aí eu quero saber aqui de vocês, me mandem, né? Como a gente já citou o exemplo da Netflix, quais seriam as atividades chaves da Netflix? O que a Netflix precisa fazer ou precisa executar para conseguir operar com sucesso? Que ela consiga ter aí uma melhoria contínua. Tem 2 pontos mais especificamente, mas eu quero saber de vocês. Quais seriam essas atividades chaves da Netflix, por exemplo, né? Mandem aí. E aí a gente começa falando das atividades chaves como uma das principais, a produção. Eu falei lá a respeito de vendas, né?
que tem a Imaginário. A Imaginário contrata o serviço, né, de designs, desenvolve ali o produto, então ela precisa ter uma linha de produção para poder entregar esses produtos. Então, a gente tem a Apple, a HP e tantas outras empresas de tecnologia que tem ali a sua linha de produção para que a gente consiga ter ali uma entrega desse produto ou desse serviço. Então, a produção é uma das principais atividades chaves que nós temos dentro da empresa. E a produção, ela precisa de melhoria contínua, ela precisa de estudos para saber como otimizar cada vez mais a entrega. Prestação de serviço. Hoje, boa parte das startups, né, inclusive as que eu mencionei, né, dessas fontes de receita, ela vive de quê? De prestar serviço, né? Ela tem aí essa capacidade de fazer essa prestação de serviço. O Marco Nicolai fala o seguinte: Netflix, produção de conteúdo que atende a públicos variados, isso mesmo. Então, ela tem essa produção, ela oferece, ela precisa ter ali ela faz essa prestação de serviços, né, que ela oferece, ela não tem um produto concreto. Então, ela tem a prestação de serviço, que é o quê? Essa produção de conteúdo, onde hoje ela tem tanto o braço de produção de séries e de filmes, ela mesma tem ali esse investimento em séries e filmes, assim como ela também tem o quê? Toda a oferta de séries e filmes que foram de outras produtoras. O Marco fala o seguinte: tem um acervo de filmes de alta qualidade, está sempre renovando esse acervo. Exatamente. Aqui, prestação de serviço. Então, esse aí vai ser uma das principais atividades chaves. Podem mandar mais aí para a gente poder ver sobre a perspectiva, né, de outros alunos, o que vai ser aí essa atividade chave, né, da Netflix. Plataforma. Rede. Você tem aí outra forma, né, de atividade-chave que vai ser a plataforma ou a rede. E aqui um exemplo muito interessante para a gente poder falar a respeito, né, dos vários aplicativos que a gente tem, que são acessados através do quê? De uma plataforma, onde a gente tem a iOS, o Android e outros sistemas que nós temos aí para poder ter essa entrega, né, dos benefícios que os aplicativos que nós utilizamos. Mas só para vocês entenderem melhor, a gente tem esses aplicativos que estão funcionando dentro de uma plataforma, certo? Deixa eu ver aqui o que mais sobre a Netflix. O Wander fala o seguinte: Netflix conecta quem produz a quem assiste, isso mesmo. Então, ela tem aí como atividade principal ter esse acervo de filmes, né? Deixa eu ver aqui. Olha só, Dione fala o seguinte: produção de conteúdo e portfólio, que é aquilo que ela já comprou de outras produtoras, né? Os direitos de exibição. O André já fala aqui mais o ponto de vista, né? De estratégia, né? Ela tem um preço acessível e ela precisa estar sempre renovando os produtos, né? Que estaria relacionada a essa capacidade tanto de produção e acervo, né? De ter esse portfólio. O Elias fala o seguinte: acessibilidade, é fácil, né, de acessar, isso mesmo. Então, ela tem uma plataforma, né? Vamos pegar aqui. Se você já usou outros serviços de streaming, você vai saber que a Netflix, mesmo com todas as suas dificuldades recentes, né, de uma empresa grande, de dominadora do mercado, né, de que reina aí no mercado, ela tem a sua plataforma extremamente fácil de ser utilizada. Ela é muito fácil. Ela tem uma navegabilidade muito boa, ela é intuitiva, e mesmo que você tenha, no caso, tem assinatura aqui de casa, tem a minha conta e tem a conta do meu esposo, né? Então, quando ele acessa, pelo tipo de conteúdo que ele acessa, ele vai visualizar de uma forma, e quando eu acesso, pelo tipo de conteúdo que eu assisto com a minha filha, né, normalmente, ela vai ter toda uma outra forma, né? Até mesmo porque a classificação do meu perfil que eu coloquei é como um perfil infantil, porque normalmente é o que eu assisto com a minha filha. Então, vejam essa capacidade, né, de ter uma plataforma para oferecer esses serviços, né, cada vez mais customizados. E aí nós entramos na questão dos principais recursos, né, que nós temos aí. O que são os recursos principais, professora? Nós já falamos sobre as fontes de receita, que é de onde e como uma empresa ganha dinheiro. Já falamos sobre as atividades chaves, que é o que a empresa precisa fazer para entregar a proposta de valor, certo? E agora nós vamos falar sobre os recursos principais,
Que vai ser isso? Não vai ser a mesma coisa que atividade-chave? Vamos entender as principais diferenças que nós temos aí de atividades-chaves e recursos principais. Os recursos principais são os mais importantes para que o negócio venha a funcionar. Eles permitem que uma empresa crie e ofereça a sua proposta de valor, ou seja, o seu produto ou serviço. Quais são os recursos que eu preciso ter aqui para poder entregar a minha proposta de valor? Ele viabiliza o funcionamento de todo o negócio, assim como ele permite criar e oferecer a proposta de valor, alcançar mercados, manter relacionamentos com os segmentos de cliente e ter a capacidade de obter a receita. Então, olha só a importância dos recursos principais. Eu vou ler aqui novamente para a gente compreender um pouco melhor. Os recursos principais, eles permitem criar e oferecer a proposta de valor, alcançar mercados, lembra dos canais, manter relacionamentos com segmentos de clientes e obter a receita. Então, o que vai ser isso aqui na prática, professora? Primeiro, os recursos principais, eles podem ser físicos. E aqui eu coloquei uma foto de uma fábrica para que vocês pensem de uma maneira bem tradicional agora para entender o que são esses recursos físicos. Vai ser a estrutura da empresa, eu preciso de computador, tem que ter pessoas operando muito bem esses computadores por trás, mas eu preciso de um servidor muito potente. Imagina só como que deve ser a infraestrutura física de hardware, vamos falar aqui de equipamentos que um servidor da Netflix precisa ter para poder atender o elevado número de assinantes que eles têm, principalmente quando lançam uma série nova que fica ali na modinha, quando chega o final de semana, quando tem feriado em alguns lugares, né, em alguns países, principalmente porque ela tem essa escala mundial. Então, imaginem aí os recursos físicos que qualquer startup precisa ter, tanto do ponto de vista, né, de ter um equipamento tecnológico muito bom para oferecer aquele serviço, para que aqueles serviços não venham cair, certo? Então, os recursos principais, eles vão o quê? Oferecer a proposta de valor, alcançar os mercados e manter esse relacionamento para que se consiga alcançar ali as receitas. Então, primeiro, nós temos aqui os recursos físicos. Temos também os recursos financeiros, que vai ser algo que nós precisamos ter ali para poder reinvestir dentro da empresa. Qual que vai ser o capital de giro dessa empresa para que ela consiga ter aí saúde financeira para cada vez mais entregar serviços de valor, certo? Deixa eu ver aqui alguns comentários, né? O Rodrigo falando que está muito bom. O André Pinheiro, né? Falando aqui, a estrutura do Netflix ainda está melhor que a Prime. Na verdade, a navegabilidade dela, né? O Rodrigo está falando aqui, Netflix mais leve para navegar. Isso mesmo, a gente consegue ter aí uma facilidade dessa navegação. Então, tudo isso é por quê? Porque ela tem uma infraestrutura física muito boa para conseguir oferecer isso. E é claro, né? Os recursos financeiros para poder estar sempre reinvestindo dentro da própria empresa. Ainda mais que ela hoje é uma empresa de capital aberto, ela tem as suas ações negociadas ali na Bolsa de Valores. Então, ela precisa estar cada vez mais aí com os olhos bem abertos quando o assunto é questão financeira. E é claro, toda startup, ela tem ali os seus recursos intelectuais, né? E quando a gente fala sobre intelectual, só para a gente diferenciar aqui dos recursos humanos, que vai ser o capital intelectual dessa empresa, quando eu falo a respeito de recursos intelectuais, eu até trouxe essa imagem aqui das pastas, né? De propriedade intelectual. Qual vai ser ali o segredo de negócio, né? Daquela empresa para que ela consiga entregar uma proposta de valor que seja relevante. Então, ela tem ali as suas patentes, ela tem os seus direitos de propriedade intelectual e de propriedade, né, de serviços, quando a gente fala aqui a respeito da Netflix, por exemplo. Ela tem ali as suas produções independentes dentro da própria Netflix, independente que é dela. Ela não precisou de outra produtora, ela mesma foi lá, pegou seus recursos financeiros e investiu para poder ter conteúdo novo e ter sempre essa sensação de que, olha, esse final de semana, o que entrou na Netflix, né? E muitas vezes a gente não leva em consideração o tempo que existe para poder produzir todo esse conteúdo. Agora mesmo, né, abre um parêntese aqui a respeito da propriedade intelectual no entretenimento, a gente está
quem acompanha um pouco mais, né, eu gosto de ver algumas notícias nessa área, tá tendo aí greve dos roteiristas, né, em Hollywood. E isso já está impactando em algumas produções. Agora imagina isso quando a gente fala a respeito de Netflix, né? A quantidade de produções que a Netflix precisa entregar, porque pensa aí, todo o processo de construir um roteiro, selecionar elenco, ter toda a parte de gravação, né? Edição, pós-produção, edição, até chegar a um produto final ali na plataforma da Netflix, isso vai bastante tempo, isso vai muito tempo, por vezes leva anos. E aí, para a empresa conseguir manter esse conteúdo sempre atualizado. Então, tudo isso aqui a gente coloca dentro dessa parte de recursos intelectuais. Pensem em propriedade intelectual. E aí nós temos os recursos humanos, que são as pessoas. Aqui vai ser o capital humano da empresa. As competências, as qualificações, aqui a gente entra em recursos humanos mesmo do que vocês estão estudando, né? A qualificação dessas pessoas, os talentos que você vai ter dentro da empresa, né? E aqui eu trago como exemplo, para a gente já estar se encaminhando para o finalzinho da nossa aula, né? A gente tem o exemplo da Lego Factory. Eu amo Lego, gente, eu gosto muito de Lego. Até tô com uma aqui, né, que minha filha montou. Deixa eu mostrar, a gente ama brincar, né, montar Lego. Que ela fez aqui o barco, né, do Thor, né, do Viking. E a Lego, ela tem, né, deixa eu pôr aqui, eu fiquei aqui no fundo. Ela tem, né, essa proposta de desenvolver produtos, né? Nesse caso aqui, a gente tem produtos inovadores, mas no sentido de apresentação do que ele é capaz, né? De poder. Gente, eu não conheço, eu não consigo, gente, é humanamente impossível eu conseguir ler todos os comentários de vocês aqui, mas eu vou selecionando aqui dentro da medida do possível, né? Para a gente poder trazer para a nossa aula, certo? Então, trazendo aqui o exemplo da Lego Factory. O que é essa proposta de valor aqui que a Lego tem, certo? Trazendo aqui o Canva, né? Esse Canva, lembrando que ele está disponível naquele livro, deixa eu ver se ele está aqui fácil, está aqui, sim. Esse modelo de Canva da Lego, ele está aqui nesse livro que eu sempre trago aqui para vocês, né? Esse aqui, vale muito a pena vocês terem. E o que ele fala aqui, ele vai destrinchando toda a proposta de valor desse projeto aqui da Lego. Qual vai ser o segmento de clientes, né? Milhares de novos kits de produtos personalizados que complementam os conjuntos padrões, né? Que a Lego, ela tem o Lego Classic. Quem gosta de Lego aí, manda aí um oi. Quem gosta de Lego, só para eu saber se o pessoal gosta, não gosta tanto. Eu, particularmente, amo Lego, né? Principalmente amo brincar com a minha filha, né? De montar os Legos. Então, o que seria esse segmento de clientes? Seriam esses kits mais personalizados, como principalmente quando tem lançamento de algum filme, né? Eu lembro que na época do lançamento do Homem-Aranha, teve aí muitas coisas que o pessoal descobriu através dos brinquedos da própria Lego, do que tinha lá descobriu, né, que estava sendo fabricado, né? E aí foi possível descobrir alguns spoilers do filme através dos brinquedos da Lego. Então ele classificaria aqui dentro desse Lego Factory, que são o quê? Que são ali kits da Lego mais personalizados, que são projetos ali mais personalizados que complementariam ali os clássicos, né? O Classic, o Lego Classic, que você tem ali e fica ali a critério de que você pode montar várias coisas. Deixa eu ver aqui, ó, o Vinícius falando que gosta, o Jean dizendo que gosta um pouco, a Joyce dizendo que o filho de 3 anos ama Lego, eu também gosto de Lego, gente, amo de paixão. Aí você me falando, nunca brincou de Lego, poxa, compra um kit de Lego Classic ou algum, né, temático de algum personagem que você gostar, você vai ver como que é legal, viu? Vai gostar bastante. E qual que é a proposta de valor? A Lego Factory expande substancialmente o escopo das ofertas de kit, dando aos fãs de Lego ferramentas para construir, montar e vender seus próprios kits personalizados. Então, imagina só você construir o seu próprio kit. Ah, eu quero construir um kit do sistema solar. Sei lá como que isso ficaria, mas aí eu vou tentar estruturar lá. Então, vários kits já foram ali, e aí existe uma votação, se as pessoas votarem ali naquele teu projeto. Então, existe ali
um site onde você faz toda essa construção do Lego Factory. Quais são as atividades chaves? Vamos falar aqui, né, dos temas que a gente já tratou hoje. A Lego precisou fornecer e gerenciar a plataforma e a logística que permitem o empacotamento e a entrega de conjuntos feitos pelos usuários. Então, olha só, começa desde a proposta, né, da ideia, se aquela ideia vingar e for uma ideia boa e tiver uma votação ampla ali dos participantes daquela plataforma, então ele vai ser levado para a diretoria e a diretoria da Lego vai falar se aprova ou não, diretoria de produtos, né, gente? Se aprova ou não a construção daquele kit. Será que ele vai ter uma boa vendagem? Então, existe aí essa construção. Então, tem essa personalização. E quem criou aquele kit vai ganhar ali uma porcentagem, um valor em cima daquilo ali. Quais são os recursos principais? A Lego ainda não adaptou totalmente seus recursos e sua atividade, que ainda são otimizadas para o mercado de massa, né? Então, existem esses recursos principais que ela vai utilizar, desses recursos físicos, onde ela vai fabricar, e tem aí toda a propriedade intelectual que ela vai desenvolver dentro dessa criação de novos kits de Lego. Deixa eu ver aqui. Mais outra parte, né? E a fonte de receita? Ela visa gerar pequenas receitas a partir de um grande número de itens projetados por cliente. Isso representa uma adição valiosa à tradicional receita de altos volumes do varejo. E imagina só também a questão da personalização, de você enquanto cliente e fã, né? Porque quem consome Lego, né? Que normalmente é muito fã, as pessoas que acabam comprando mais Lego, ela não vai ficar só em um kit, ela vai comprar vários, né? A minha filha mesmo, ela monta cidades, né? Já tem alguns que, como os familiares, né, sabem que ela gosta, então eu acho assim que de kit Lego mesmo, eu comprei só um. Todos os outros que ela tem foi porque ela ganhou, que ela gosta muito. Então, sempre quando alguém pergunta, o que eu dou de presente? Eu quero um Lego. Então, alguém vai, né? Graças a Deus, porque não é tão barato assim, né, gente? E aí ela vai e ganha esses kits Lego. Então, essa Lego Factory eu achei interessante trazer aqui para vocês, porque é uma empresa muito tradicional, com muitos e muitos anos, e que tem ali um produto que foi se reinventando. O que é a Lego? São pequenos blocos, né? Que nós temos aqui, que você pode montar. Tem aqui o bloquinho, mas que existem várias possibilidades. Então, ele pode ser transformado em várias coisas, né? Então, existe aí essa capacidade de quem está brincando, né, de poder inovar. É claro que tem alguns que são os bonequinhos, né, que já são customizados, como aqui a gente tem o Thor, né? Mas é interessante a gente ver o quanto essa empresa tradicional, ela ainda mantém aí essa visão de uma startup, mesmo sendo aí uma empresa que quase centenária, se não me falha a memória. Então, é muito importante a gente ver que empresas tão antigas, de um mercado já consolidado, no caso, né, dos brinquedos, ela não esperou ser engolida por outras empresas. Ela mesma teve essa capacidade de se reinventar. Então, por isso que eu achei interessante trazer o exemplo, né, da Lego Factory aqui, para vocês verem que sim, é possível uma empresa tradicional ela se reinventar. E aqui, gente, finalizando a nossa aula, né, falar aqui um pouco a respeito do nosso Canvas ao vivo, que nós vamos falar, né, na nossa próxima aula, vamos ter um tempinho aqui para a gente poder construir um Canva ao vivo com um colega de vocês, e tá lá na sala do café, que foi colocado aí o nome, cidade, e depois a gente vai entrar em contato, logo, logo nós vamos entrar em contato aí, né, com a pessoa que foi selecionada, para a gente já poder combinar tudinho e ver como que vai ficar a dinâmica, né, da próxima aula. Então, venham todos, estejam todos aqui com a gente, que vai ser uma aula muito especial, que vocês vão ver na prática como que a gente coloca aí, faz a construção na prática desse Canva, certo? E aqui, finalizando a nossa aula, trago o dever de casa para vocês. E aqui eu acho um parêntese bem grande aqui. Trago de dica Fome de Poder, que conta sobre a história, né, da criação e crescimento do McDonald's. E acho trazer um parêntese bem grande aqui para que vocês observem o modelo de negócio. Eu pensei bastante, né, se trazer esse filme para cá ou não, porque assim toda a questão do caráter do personagem central é extremamente questionável,
E aí eu peço para que vocês prestem atenção na construção do modelo de negócio e não no caráter do personagem, que é bem duvidoso. E não se inspirem no caráter dele, pelo amor de Deus, não façam isso, gente. Então, esse filme está disponível na Amazon Prime e na HBO Max, né? Para que vocês possam assistir. Ok, gente. Aqui finalizamos a nossa aula. Para a próxima semana, né? A gente vai estar vendo o capítulo 8. Peço perdão, atualizei aqui. Então, para que todos vocês possam estar aqui com a gente na próxima semana, para a gente poder fazer a construção do nosso Canva ao vivo e falar, né, sobre os temas que nós vamos estar aí já na nossa penúltima aula. Pessoal, uma excelente semana para vocês. Que tudo que a gente está aprendendo aqui na parte, né, de empreendedorismo venha fazer diferença na vida de vocês, tanto na visão de vocês enquanto empreendedores de si mesmo, pensem sempre nesse sentido, enquanto intraempreendedores, empreendedores de si mesmo e também do seu próprio negócio, né, que vocês tenham condições de expandir a visão de vocês aí. Eu sou a professora Simone Cardoso e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um forte abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.